É com um enorme prazer que recebemos hoje para a nossa entrevista o vereador, ilustríssimo vereador, Maurício Gasparini, que está aqui abrilhantando a nossa conversa, já está em alguns mandatos já aqui em Ribeirão Preto, e o motivo que nós trazemos aqui para a conversa é o projeto de lei 108/2018, que está em discussão. Inclusive, recentemente, teve uma audiência pública, né, onde as pessoas interessadas participaram, atuaram. Eu, primeiramente, passo a palavra ao nosso vereador para suas considerações iniciais e já pediria para falar também sobre o projeto de lei, a iniciativa do projeto de lei. Por favor, vereador. Oh, com prazer, meu querido professor Odair, muito obrigado pelo convite. Uma honra poder estar participando pela primeira vez do seu programa, um programa que traz uma proposta exclusiva aqui para a região de Ribeirão Preto, um programa que traz uma bandeira do empreendedorismo regional, defendendo essa bandeira tão importante para o futuro da região metropolitana de Ribeirão Preto. Eu estou no meu segundo mandato, professor Odair, como vereador de Ribeirão Preto, mas tive a oportunidade de trabalhar com a nossa região metropolitana, porque fui presidente do Parlamento Regional Metropolitano durante 2 anos. Hoje eu ocupo o cargo de vice-presidente do Parlamento Regional Metropolitano, representando 34 câmaras municipais que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto. E fico muito feliz que o senhor tenha tomado essa atitude de desenvolver essa plataforma da defesa da bandeira do empreendedorismo aqui na nossa região, porque realmente é um assunto que me é muito caro, né? Desde o meu primeiro mandato, quando fui eleito, eu senti que era uma demanda bastante importante para a região de Ribeirão Preto, o fomento do empreendedorismo, mas principalmente que nós montássemos uma agenda produtiva com todas as instituições que dependem desse setor, para que a gente caminhasse junto, né? Então, eu saí numa busca frenética, em busca desses parceiros. Para minha surpresa, professor, aqui Ribeirão era uma região muito carente de pessoas, existiam vários talentos, porém separados, cada um fazendo a sua história sozinho, né? E a gente sabe Vereador, que... se me permite uma breve interrupção, né? O nosso projeto, que na realidade eu acabei nem lhe falando assim mais em detalhes, mas o nosso projeto, chamado Projeto Empreendendo, a gente tem como uma startup, né? Que é uma startup onde tem um site, empreendendo.com.br, tem o programa de TV, o Empreendendo Já, pela Tati, e tem um conjunto de redes sociais no nosso entorno. Por que nós viemos? Exatamente com essa observação que o vereador está fazendo. A gente percebe muita gente com muito potencial e assim, até tem algumas amarrações. Nós temos até aqui na região diversas amarrações ou diversas tentativas de amarrações. Mas o que acaba acontecendo é que, como eu lhe dizia, nós temos assim muito aquela história de... Às vezes as pessoas imaginam que precisa inventar a roda, né? Quer dizer, tem gente que já fez tanta coisa boa e muita gente não fica sabendo. Então, a ideia exatamente do nosso projeto é isso,
é dar essa, ser uma forte câmara de difusão, né, de aglutinação e de difusão dessas maravilhosas experiências que nós temos, não só aqui na nossa região, mas em diversas outras regiões do Estado e do nosso país. Eu fico muito feliz em saber que o professor teve essa preocupação e montou essa plataforma de trabalho visando o fomento do empreendedorismo na nossa região. A nossa intenção, professor, quando apresentamos esse projeto, era justamente essa, né? Fazer com que todas essas iniciativas isoladas, a partir de agora, tenham um lugar para conversar, né? Nós estamos trazendo para Ribeirão Preto uma proposta de sinergia entre todas as instituições que já existem. E são instituições muito qualificadas, com uma expertise muito louvável, instituições exemplares. Nós fizemos a nossa primeira reunião pública, do qual eu tive a honra de recebê-lo como telespectador ontem. Na próxima, eu quero o senhor participando na sala, junto com a gente, debatendo. Peço até desculpas para o professor, porque foi um erro da minha assessoria não ter te enviado o link, mas eu tenho certeza que você vai poder colaborar bastante com a gente. E nessa reunião, professor, nós apresentamos o nosso projeto, o projeto de lei complementar número 108, que é esse aqui que está em minhas mãos, né, que eu protocolei na Câmara Municipal no finalzinho do ano de 2018, começo de 2019, onde a gente deu início à tramitação desse projeto. É um projeto complexo. Antes desse projeto, eu confesso que eu tinha já pronto no meu gabinete esse outro projeto aqui, ó, que não foi protocolado, onde nós criávamos simplesmente o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Ribeirão Preto. Esse era o projeto, ok? Mas alguns amigos meus que trabalham nesse setor da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, muitos deles o senhor conhece, entraram em contato comigo, falando: puxa vida, Maurício, a gente gostaria de participar da elaboração desse projeto, de passar algumas dicas. E eu fiquei assim extremamente feliz de ter sido procurado, porque esse é o grande desafio do legislador. Quando a gente faz um projeto de lei como esse, né, que eu nem protocolei, é um projeto de lei que certamente seria mais um que ficaria no papel. Sabe por quê? Até então, esse aqui não tinha tido a participação de ninguém. Era uma proposta só do meu gabinete, da minha assessoria, né? E o ideal é quando a gente consegue fazer isso aqui, ó, um projeto escrito a várias mãos, né? E então eu fiquei muito feliz de ter sido procurado por algumas entidades. Uma delas, professor, eu fui conhecer semana passada e participou ontem da reunião, o senhor deve ter visto, que é essa aqui, ó, IAPD, Instituto Avançado de Proteção de Dados. A presidente e a Cíntia, eles me fizeram um parecer aqui que eu falei: meu Deus do céu, olha que coisa linda, como a gente tem talentos aqui em Ribeirão Preto, são professores universitários, acadêmicos de Direito da USP, Ribeirão Preto, que estão colaborando com esse processo de implantação de um sistema. A partir de agora, nós não estamos falando só mais de um conselho municipal, nós estamos criando sistemas, mecanismos e incentivos à atividade tecnológica e inovativa, visando aí sim o desenvolvimento sustentável do município de Ribeirão Preto, através de atividades que visam fomentar o empreendedorismo, a aceleração de startups, né? Trazer indústrias novas para Ribeirão, desenvolver novos distritos industriais. Ou seja, eu tenho certeza que nós estamos lidando aqui, professor, com um projeto de lei que vai ser um marco histórico no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade de Ribeirão Preto e
da região metropolitana de Ribeirão Preto, porque agora não tem mais que se falar só em cidade, né? Tudo que Ribeirão Preto fizer agora reflete diretamente numa região metropolitana composta por 34 cidades que representam aí mais de 2,5 milhões de habitantes. E eu tenho certeza que é um projeto que vai sim impactar a vida de todos esses munícipes aqui da região metropolitana, dos municípios que compõem a região metropolitana, porque envolve educação, envolve geração de emprego, envolve empreendedorismo, envolve aceleração de startups. Olha só quantos órgãos, professor, nós vamos criar em sistemas através desse projeto. Vai ser constituído aqui o Sistema Municipal de Inovação, vai ser constituído o Conselho Municipal de Inovação, o Fundo Municipal de Inovação, o Programa de Incentivo à Inovação, o mais importante que eu considero, e aí que entra o senhor, a Rede de Promoção da Inovação, o Plano de Sustentabilidade do Executivo Municipal e o Plano de Inovação do Executivo Municipal. Portanto, um desafio muito grande. A gente transformou um projeto que simplesmente criava o Conselho Municipal num projeto que cria 7 instituições aí, né, que visam o fomento da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo na nossa região. E tem muita coisa para se debater, muita coisa para se discutir. Algumas coisas nós já tiramos, outras nós estamos colocando. E esse processo democrático de ouvir, né, a população, de ouvir as entidades representativas, é o que mais me deixa feliz no meu exercício como legislador. Na reunião pública que nós fizemos, na primeira reunião pública, foi um grande público que participou do debate. Nós tivemos a presença do Instituto Avançado de Proteção de Dados, tivemos a presença do secretário municipal da Educação, tivemos a presença do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão Preto, a CODERP, a presença da Secretaria Municipal da Saúde, porque, professor, olha só, eu vou fazer um parênteses aqui nessa entrevista. Hoje pela manhã, eu estive no posto de saúde do Castelo Branco Novo, onde era uma unidade básica de saúde, virou hoje um novo laboratório municipal de Ribeirão Preto. Professor, através da inovação, da tecnologia, hoje nós inauguramos em Ribeirão Preto o maior laboratório municipal do Brasil. Máquinas que nunca existiram no Brasil estão sendo inauguradas hoje na cidade de Ribeirão Preto. A nossa capacidade de testes vai passar de 400 mil para 2 milhões de testes ano. Ou seja, nós estamos triplicando a nossa capacidade de testagem através da tecnologia, professor. Então, imagina a importância de nós termos, na nossa política pública municipal, o incentivo da inovação tecnológica, né? O incentivo de empreendedores que querem desenvolver equipamentos tecnológicos como esse, que nós tivemos que importar de fora. E aqui nós temos um Parque Supera, que está dando um exemplo para o mundo, né? O nosso Parque Supera aqui, brilhantemente administrado pela FIPASE, hoje está virando um exemplo para o mundo. Foi aqui que saíram as primeiras testagens da vacina do Covid, de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto hoje é uma das cidades que mais testa a sua população, graças a startups dentro do nosso Parque Supera. Isso é tecnologia. É você usar a ferramenta, né? Usar a ferramenta tecnologia em favor da democracia, em favor da cidadania. Enquanto nós, gestores públicos brasileiros, não entendermos que a inovação tecnológica é uma ferramenta
de aprimoramento da democracia, nós vamos continuar como estamos hoje, um país completamente atrasado em termos de futuro, né? Porque essa pandemia, professor, o senhor melhor do que ninguém pode falar sobre isso. Uma das coisas que ela nos trouxe foi escancarar, né, as nossas fraquezas, escancarar aquilo que nós temos de pior em termos de gestão pública, que as falhas, né, em termos de acessibilidade da população, naquilo que mais precisa. Apesar da gente ter um sistema único de saúde que é exemplo para o mundo, né? O SUS, Brasil, a gente tem que comemorar muito essa conquista. Hoje nós temos a população brasileira, 40% da população aqui em Ribeirão Preto, 40 mil pessoas são assistidas pela entidade privada da saúde. O restante, toda a população é atendida pelo SUS, né? Ou seja, um atendimento onde todo mundo paga e todo mundo pode usar, né? Totalmente gratuito, com acessibilidade, mas a gente, através dessa pandemia, conseguiu enxergar algumas mazelas, né, que estavam colocadas aí debaixo do tapete por muitos e muitos tempos. E uma delas é o nosso atraso no avanço tecnológico do nosso país. Quando a gente dá incentivo, foi o caso aqui de Ribeirão Preto, quando a gente disponibilizou mais de R$ 1 milhão para o Supera Parque, a resposta veio imediatamente, né, com o dinheiro que a Câmara Municipal devolveu logo no início, lá em março, R$ 3 milhões para a prefeitura. Eu entrei com um pedido diretamente ao secretário da Saúde, falei, secretário, por favor, dessa verba da Secretaria da Saúde, envie verba para o Parque Supera, porque eles têm condição de nos ajudar através da tecnologia no combate ao Covid-19. O secretário Sandro Scarpellini enxergou essa possibilidade e hoje o Supera Parque virou exemplo para o mundo em termos de combate à Covid-19, através de instrumentos e ferramentas tecnológicas. Vereador, eu acho que a sua colocação está muito boa, né? Do ponto de vista de mostrar que a tecnologia ela tem que ser vista como um essencial instrumento de apoio à melhoria da qualidade de vida, né, das pessoas, dos seres humanos, né? E aí eu tenho aqui uma série de questões que eu gostaria de levantar as questões, mas antes de levantar as questões, eu queria aqui agradecer aos amigos, né, do Movimento Empreende Ribeirão, do Ribeirão Vale e da assessoria do vereador, e em particular aqui as pessoas, né, do Eduardo Pereira, do Frederico Bombonati, do Geraldo Martins, do Kiko Magrini, do Marcos Eduardo Oliveira e da Paola Bernardi. O Kiko da sua assessoria, o Geraldo também no apoio aí, mas vários aqui elaboraram questões ajudando aqui nessa nossa entrevista, né? A primeira questão que eu gostaria de levantar, e que eu acho que é extremamente procedente, né? Que é o seguinte: como o empresariado tradicional fará ou faria, né, para conhecer o mundo da inovação, por conta do abismo entre os dois mundos, né? Então, essa questão é uma questão que me aflige muito. Mas a mim também. Tem outra questão que talvez me aflija mais, e eu acredito que ao vereador também. Essa pandemia, ela nos trouxe
e aí falando do ponto de vista como professor, eu sou professor da FATEC Sertãozinho, nós vivenciamos um problema candente, que é o problema tecnológico. Muitos dos alunos não têm nem acesso à internet. E aí, é claro, o governo estadual está tendo uma preocupação toda de disponibilizar chip para se ter acesso à internet, né? Tem situações onde os alunos não têm nenhum instrumento, o celular que tem é usado por 2, 3 pessoas, ou o desktop é usado por várias pessoas da casa que estão fazendo o curso e que estão em casa, no isolamento social. A pergunta que eu faço, e aí a gente poderia até, talvez dividir em algumas outras partes, né? Mas como, e talvez até não se tenha a resposta agora, e nós estamos exatamente nessa contribuição para fazer isso, como que esse projeto de lei ele poderá ajudar na democratização da tecnologia, levando tecnologia para as periferias, porque uma das grandes questões que nós observamos é que existe o polo tecnológico, que está bem aparelhado e que está sendo dirigido por pessoas muito competentes, muito qualificadas e que têm condição de fazer muita coisa. Mas aí eu chamo a atenção para um ditado chinês que diz assim, que 2 cabeças pensam melhor do que uma, né? Ou ainda, é um termo assim meio, 2 parvos pensam melhor do que um inteligente. E eu gosto disso, de dizer assim, quanto mais gente estiver participando, melhor. E democracia é isso. Aí a pergunta que eu lhe faço, aproveitando a pergunta primeira, como trazer ou como democratizar essa tecnologia junto ao empresariado? Mas como democratizar a tecnologia junto à população mais excluída? Professor, tua colocação foi perfeita. Essa sua preocupação foi a minha primeira preocupação quando esse assunto chegou até o meu gabinete, né? Bom, a primeira questão que eu respondi para mim mesmo foi a seguinte: puxa vida, nós estamos no ano aí de 2020, por que será que até hoje, na história de Ribeirão Preto, nenhum vereador quis levantar essa bandeira na nossa cidade? Da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo. Por que será que nenhum vereador que passou pela Câmara Municipal até hoje levantou essa bandeira, entrou com um projeto de lei, fez alguma comissão de estudos? Nada, nada. Não tem nos anais da Câmara Municipal nenhum fato histórico que nos remeta a esse assunto. E a primeira resposta que vem à mente de um político, eu acho até que o senhor pode responder, por que será? Primeira resposta que vem, puxa vida, porque não dá voto. Não dá voto. Nós vamos estar falando sobre inovação, tecnologia, uma coisa muito distante do povo. O jovem lá, a criança que está crescendo num bairro periférico, foi o que o senhor falou, não tem acessibilidade à internet, não tem um celular, não tem um notebook, não tem um iPad. Como que você quer colocar na cabecinha das pessoas, né, a importância da inovação e da tecnologia? E digo mais, como exigir dos nossos professores que ensinem inovação e tecnologia dentro de uma sala de aula de um ensino público, né? Falo aqui das escolas no ensino fundamental, médio, que muitas vezes não tem uma estrutura física ali para dar atenção nenhuma às crianças.
Eu tenho um projeto na área educacional, professor, que chama Educando para o Futuro. Eu faço esse projeto há 6 anos em Ribeirão Preto, em parceria com instituições de muita credibilidade. Uma delas é o Rotary Clube Ribeirão Preto Irajá. O Rotary é uma instituição centenária mundial e se tornou parceira do projeto Educando para o Futuro, com várias outras empresas que apostaram nesse projeto. Então, eu conheço a fundo as carências das escolas públicas, né? Porque vou todos os anos dar palestras, passo 3, 4 meses nas escolas dando palestras diariamente com uma equipe aí de palestrantes, abordando vários temas. Ano passado, por exemplo, foram os temas prevenção ao suicídio, foi inovação e empreendedorismo, inclusive o palestrante foi o Geraldo Martins. Na área da prevenção do suicídio, tivemos 2 psicólogos que fizeram as palestras, tivemos a prevenção de acidentes domésticos com o Corpo de Bombeiros, ou seja, vários assuntos amplos, onde no final as crianças têm que fazer uma redação sobre o que aprenderam e participam de um concurso de redação. Então, é um projeto que a gente vem desenvolvendo para ter esse contato, né, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, mas principalmente com as escolas. Então, eu sei as carências das escolas. E teve escola, por exemplo, que eu não consegui dar a palestra, porque não tinha um auditório onde a gente conseguisse colocar todas as crianças, com um lugar arejado, com tela para a gente poder refletir a palestra, né? Então, assim, muita carência. Imagina para você ensinar tecnologia, né? Como assim? É um mundo muito distante, mas muito distante. Nós temos instituições no estado de São Paulo que são exemplos. Centro Paula Souza, do qual o senhor participa, da FATEC, temos a ETEC e temos a FATEC. São conquistas realmente que nós temos que comemorar, coloca o estado de São Paulo em outro nível. Se você for comparar com o restante do Brasil, coloca o estado de São Paulo em outro nível, a conquista das ETECs e das FATECs no nosso estado de São Paulo. Mas qual que é o grande problema? Muitos cursos das ETECs e das FATECs estão acabando pela falta de inscrição. Nós não ensinamos as nossas crianças, os nossos jovens, a dar valor nas oportunidades que eles têm lá na frente. Está uma coisa muito distante ainda, professor, da realidade dos nossos alunos que saem do ensino fundamental, do ensino médio, e quando chegam aqui na frente já estão quase sem esperança nenhuma de fazer uma universidade, de se formar num curso técnico de engenharia, onde ele vai poder fazer uma pesquisa lá na frente. Infelizmente, as nossas políticas públicas educacionais no país, nos últimos anos, têm andado para trás, né? Bom, é só olhar o que está acontecendo com o nosso Ministério da Educação nesses últimos anos, né? Os desafios que a gente tem pela frente. Mas voltando aqui ao nosso tema, eu só quis abrir esse parênteses para dizer que o senhor tem total razão, que o grande desafio do legislador ao fazer um projeto como esse é realmente ter a preocupação de como fazer um projeto dessa envergadura não ficar no papel. Ela tem que realmente impactar vidas. Como que nós vamos garantir isso, professor? Vamos para a prática. A primeira coisa, não existe ferramenta, equipamento melhor que foi instituído através da democracia do que a participação pública através dos conselhos municipais, professor. Essa é uma grande conquista da democracia brasileira e que nós temos que incentivar cada vez mais. Então, a instituição do Conselho Municipal de Inovação já é a garantia da participação de todos os setores da nossa comunidade. Aí você fala, mas aí só vai participar as pessoas que estão ligadas ao tema. Não. Nós temos aqui na composição do nosso Conselho Municipal, olha, por exemplo, nós vamos ter a participação
da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, né? A Associação Industrial, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto vai representar, eu acredito, essa ala dos empresários tradicionais que o senhor está falando aí. Então, vai caber à instituição da CI democratizar, através da sua participação no Conselho, a inovação e a tecnologia, a acessibilidade disso para os seus associados, que a gente sabe que são mais de 5.700 associados aqui na Associação Comercial e Industrial. Na área educacional, vamos ter a participação da ITEC, da FATEC, que são duas instituições que nós temos aqui na cidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é exceção no estado de São Paulo. É uma cidade que conta com o SENAC, com o SEBRAE, com a ETEC, FATEC, SESC, SESI, todos os 5 S's nós temos aqui na nossa cidade, né? Temos setores voltados ao agronegócio, né? Que aqui, brilhantemente, uma escola que é a Federação Nacional das Indústrias Agrícolas, aqui instalada em Ribeirão Preto também. Temos a FIPASE, temos o Parque Supera, temos várias instituições ao entorno da cidade de Ribeirão Preto, mas que compõem a nossa região metropolitana, que poderão estar contribuindo nos debates, né? Temos as incubadoras, as aceleradoras, programas que a gente desenvolve junto à comunidade, que a gente vê que funciona. Agora, o que nós precisamos melhorar? A gestão pública disso. A administração pública está ficando para trás, né? Se não fosse o nosso parque tecnológico, que, aliás, todas as vezes que eu falo parque tecnológico, essa denominação, eu me emociono, professor. Eu não sei se o senhor sabe, o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, quem trouxe para cá foi o meu pai, o Elson Gasparini, né? Ainda como prefeito, e depois teve a oportunidade de concretizar, aí ele já era deputado estadual. Então, foi uma conquista para Ribeirão Preto que lá atrás, como eu te disse, talvez não tenha trazido um voto para ele. Porque quando o Elson Gasparini, há 20 anos atrás, falava em parque tecnológico, ninguém entendia, mas que esse prefeito está falando de parque tecnológico, isso há 20 anos atrás, né? E graças a esse arrojo. Meu pai sempre foi um gestor público, um político, uma visão muito à frente dos outros, né? O pai ele começou na política muito cedo, com 18 anos. Não sei se o senhor sabe a história dele. Com 18 anos ele já era vereador, com 24 já era prefeito, pela primeira vez, né? E Ribeirão Preto sempre teve essa característica. O pai conseguiu ser 4 vezes prefeito aqui da cidade. Ribeirão Preto sempre teve essa característica de estar à frente, de dar o exemplo para o Brasil. Ribeirão Preto foi a primeira cidade a ter tratamento de flúor na sua água, a primeira cidade do Brasil a tratar sua água com flúor. Foi a primeira cidade do Brasil a ter quase 100% de tratamento da rede de esgoto no município. Foi a primeira cidade a ter cabeamento de fibra ótica, professor. Olha só. Foi a primeira cidade do Brasil a ter uma escola de tempo integral. Então, tudo o que aconteceu. A primeira cidade do país a ter um conjunto habitacional. O presidente Kennedy dos Estados Unidos mandou uma comissão, uma comitiva, vir até Ribeirão Preto conhecer o prefeito menino aqui, de 20 e poucos anos, que estava fazendo casa para dar para a população. Ele queria entender que programa que era esse. Depois, meu pai foi para os Estados Unidos a convite do governo Kennedy, passou mais de 40 dias com tudo pago lá nos Estados Unidos, aprendendo um pouco sobre gestão pública. Quando ele voltou, ele trouxe uma palavra nova para o Brasil: meio ambiente. Nunca ninguém aqui tinha ouvido falar. Meu pai conta a história de que ele virou um louco fazendo praças para tudo que era lado, porque ele queria conservar o meio ambiente de Ribeirão Preto. Né? Maurício, então, só uma coisa. Essa visão à frente, professor, é que a gente tem que ter. Essa visão à frente. Talvez isso que eu, os senhores, estamos fazendo hoje, né?
ocupando aqui o espaço do seu programa, falando sobre democratização da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, talvez hoje as pessoas não estarão nos entendendo muito bem. Mas cabe a nós aceitar esse desafio. Eu fico feliz. Voltei a gravar, né? Estamos aqui na segunda parte da nossa entrevista e o vereador estava falando aqui as epopeias do pai, o Elson Gasparini, que foi 4 vezes prefeito, né? Da nossa cidade de Ribeirão Preto. Eu queria aproveitar até essas ações todas do seu pai, né? Foram ações muito voltadas para aquela população mais periférica das comunidades, né? E aí eu queria retornar àquela nossa questão, não que o vereador não tenha respondido, eu acho que ele respondeu, mas eu queria aqui colocar talvez uma pimenta no angu, que é o seguinte: todas essas organizações que o vereador citou que estão no projeto são organizações que, queiramos ou não, são dirigidas, vamos falar assim, do ponto de vista de classe social, por classe média. Então, eu queria, a pimenta que eu queria colocar no angu é exatamente, por que não colocarmos também algumas representações de organizações, assim, veja, eu estou falando, mas também eu não sei se existem, acredito que existem. Eu sei que tem associações de bairro. Se não existir, o senhor cria. Eu acho assim, como é que a gente coloca as pessoas da periferia para participar? Então, tem que ser através... Eu estou entendendo a sua preocupação, professor. É por isso que a gente tem um artigo neste projeto que está sendo proposto. Aliás, vamos deixar bem claro aqui, e o seu programa vai servir para isso, para despertar em todas as pessoas que estão nos vendo a oportunidade de dar sugestões ainda. O projeto ainda está em tramitação, nós não chegamos na redação final, vamos fazer mais reuniões, audiências públicas a respeito disso. Portanto, se o senhor quiser indicar alguém, algum órgão, alguma instituição, tem que ser uma instituição juridicamente perfeita, né? Existente, com estatuto, tudo para poder representar. As instituições servem para dar representatividade às pessoas, né, no conselho. Agora, nós tivemos o cuidado de estar tratando dentro do sistema municipal de inovação, que é composto pelo Conselho Municipal, pela Prefeitura, pela Câmara, instituições de ensino superior, tecnológico, profissionalizantes, do qual o senhor vai fazer parte, associações de categoria econômica, profissional, como a OAB, a Associação Comercial Industrial, como econômica, né? Os parques tecnológicos, como o Supera Parque, empresas inovadoras, né? Então, estabelecidas aqui, logicamente, no município de Ribeirão Preto. Isso a gente chama de API, são os arranjos de promotores de inovação. Então, professor, não adianta também a gente achar que aquele pai de família que levanta às 5h30 da manhã, que tem que bater o seu ponto 10 para 7 lá na Aliage, por exemplo, antiga da Biatlante, na Aliage, aí fica num Parque Fabril até 10 para 5 da tarde trabalhando, né? Aí entra num ônibus, vai chegar em casa só lá para as 7h30 da noite, não deu tempo nem dele ver nenhum jornal, não deu tempo de falar com os filhos, com a esposa. Ali ele vai jantar, conversar um pouquinho, vai dormir, no dia seguinte já está de novo na rotina. Nós não podemos esperar que essas ações, né, saiam dessas pessoas. É por isso que elas se fazem representadas, ou através de sindicatos, ou através de coletivos, ou através de associação de bairros,
ou através de consegues, ou através de vereador que foi eleito legitimamente pelo voto dela, né, pelo povo, para representar na Câmara Municipal. Então, são essas instituições, professor, que legitimamente, né, representam o cidadão brasileiro, né? Essa é a melhor forma da democracia, porque não tem como a gente esperar que o cidadão brasileiro participe efetivamente das nossas reuniões. Eu, por exemplo, agora estou tendo tempo de estar aqui, dando essa entrevista para o senhor, fomentando o debate sobre esse projeto, porque tive a oportunidade de ser escolhido por parte da população de Ribeirão Preto para ser representante delas. Senão, eu teria que estar, neste momento, cuidando da minha vida profissional, individual, né? Onde eu estaria me representando somente dos meus interesses individuais. A partir do momento que eu recebo uma procuração de mais de 5.000 pessoas da minha cidade para representá-las, cabe a mim estar fazendo aqui o que eu estou fazendo agora. Falo em nome, então, da população de Ribeirão, né? E assim eu procuro trabalhar, filtrando tudo que me chega, né? O que é o vereador? O vereador é um filtro de todas as demandas da sociedade. Porque o vereador ele não tem poder de execução. O vereador ele tem o poder de legislar e de fiscalizar, mas de executar ele não tem esse poder. Esse projeto que a gente está elaborando, professor, se prefeito nenhum quiser fazer, nós não vamos ter, ele não vai sair do papel, porque precisa do prefeito comprar essa ideia aqui também, o poder executivo, aquele que executa. Então, eu sirvo simplesmente como uma ferramenta, uma ponte, né, entre a população e o poder executivo. E é esse exercício de debate, de fomento de discussões que leva a gente à elaboração de um projeto que vai ser entregue em mãos do prefeito municipal, né, para que ele possa, aí sim, tomar sua decisão política. Isso aqui sim é uma baita de uma vontade política. Ou você tem vontade política de tornar Ribeirão Preto, mais uma vez, uma cidade que está à frente, né? Que é vanguarda em tudo que faz, no assunto de tecnologia. Você vê o prazer que o prefeito teve hoje de anunciar que Ribeirão Preto está inaugurando um laboratório municipal com a primeira máquina instalada do Brasil. É aqui, Ribeirão Preto. Pô, isso é um orgulho para a nossa cidade. Nenhuma outra cidade do Brasil tem um equipamento que foi instalado hoje em Ribeirão Preto. Então, é essa Ribeirão Preto que eu quero. É uma Ribeirão Preto pulsante, que pensa lá na frente. Vai vir todo mundo aqui ver que máquina que é essa, professor. Claro. Porque ela simplesmente devolve para a população, né, aquilo que ela mais precisa, qualidade de vida, prestação de serviço. Okay. O meu pai, ele guarda até hoje, isso tem lá na sala da casa dele, um quadro que foi a primeira placa que ele fez como prefeito de Ribeirão. Na inauguração, olha só, vou lembrar até de que obra que é, porque está lá na sala do meu pai, do SESI, lá da Castelo Branco, uma conquista de Ribeirão Preto. E o meu pai colocou uma placa na frente do dia lá da inauguração, falando assim, você pagou o seu imposto, aqui está o seu dinheiro. Ou seja, é esse espírito que a gente tem que voltar. Quando a população paga o imposto dela, a gente tem que retornar esse dinheiro através de prestação de serviço de qualidade, né? Que é isso que a gente vai buscar através dessas ferramentas tecnológicas. O grande problema é que a gente vive no país hoje, que a população paga uma enorme taxa de imposto, né, sobrecarga de imposto, e não tem retorno nenhum. O retorno é muito pequeno, né? Vereador, eu queria levantar aqui, talvez seja mais uma reivindicação nessa pergunta, né? Eu vou ler, na realidade são duas perguntas que está numa só, né? Ainda na temática do impacto socioambiental, qual o lugar do fomento ao empreendedorismo e à inovação periférico, né?
nesta conversa. Foram contatados atores locais ou destes ecossistemas em âmbito, estadual ou nacional, para que se entenda a relevância de estimular a inovação socioambiental nos contextos em que ela, de fato, resolve problemas sociais e é motor para a redução de desigualdades. Na realidade, essa questão está ligada um pouco àquelas questões que nós estávamos conversando no primeiro bloco, né? E aí, só para completar, porque aí o vereador já busca tratar dessas questões também, o desenvolvimento sustentável não deveria ser tratado logo no início do PL como um ponto de partida do sistema, dada a evidência de seu entendimento como um dos mais relevantes drivers de inovação no momento. Então, são todas essas questões, mas, na realidade, em síntese, a preocupação socioambiental, que você, inclusive, disse, né, numa intervenção, que o seu pai foi um dos primeiros a levantar, né, depois da viagem para os Estados Unidos, né, a preocupação socioambiental. Nesse projeto em particular, como é que nós poderíamos estar cuidando da proteção socioambiental, levando em conta que as tecnologias elas podem trazer agressões ao meio ambiente, né? Entendendo as tecnologias não só como o bem que ela traz, mas também como os problemas decorrentes dela, como, por exemplo, descarte dos computadores, descarte de pilhas, descarte de baterias, descarte de celulares, né? Então, o projeto ele tem uma preocupação, mas uma preocupação que acaba sendo relatada mais no final. Por que não colocar isso, talvez no começo, como um pressuposto inicial, de start, vamos dizer assim, né? Quer dizer, uma pedra fundamental para o PL 108/218 se sustentar. Professor, bom, primeiro, mais uma vez, vou insistir nessa colocação. O projeto não está pronto, ok? Isso, por exemplo, o senhor acaba de dar uma sugestão e que a gente vai verificar aqui a possibilidade de estar trazendo esse assunto para mais próximo do artigo 1º. Mas eu quero te dar uma boa notícia, professor. Nós já fizemos uma alteração no nosso projeto. Bom, primeiro dizer o seguinte, a ementa do projeto, o que é a ementa? É o anúncio, a anunciação do projeto, né? Aqui, ó, deixa eu ver se chegando aqui, tá vendo aqui é a ementa do projeto. Então, quando esse projeto é protocolado na Câmara, qual que é a tramitação? Ele vai para plenário e o presidente da Câmara, ele lê a ementa do projeto, que é esse quadradinho aqui. Então, na ementa, a gente já fala de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, não ficou muito final, não. Até na ementa do projeto já cita, dispõe sobre sistemas, mecanismos e incentivos à atividade tecnológica inovativa, visando o desenvolvimento sustentável do município de Ribeirão Preto. Ok? Então, permita-me fazer essa observação. A outra, no projeto, nós temos o capítulo 1, que trata das disposições preliminares. O que é essa disposição preliminar? É uma proforma que tem que ser seguida ali. A gente vai estabelecer, para entendimento do projeto, a gente coloca alguns termos que vão ser usados, justamente para democratizar o projeto. Então, a gente explica assim, ó, para efeito dessa lei complementar, ter-se-á um entendimento dos seguintes termos. Aí a gente começa a explicar para a população, professor,
O que significa inovação? Então, vamos lá. Inovação, 2 pontos. É o resultado da introdução de novidades ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, na forma de novos processos, bens e serviços. Ponto. Outro termo, tecnologia. Aí você vai falar para a população o que é tecnologia. Ciência, processo de inovação tecnológica, célula de competência de ciência, incubadora de empresas. Primeira vez que eu ouvi esse termo, eu falei, mas o que é isso? Incubadora de empresa. Hackathon, eu nunca tinha ouvido falar que era um hackathon, né? Então, a gente faz, no capítulo 1, tipo uma cartilha de termos, porque aí a pessoa vai começar a ler o projeto, precisa entender do que a gente está falando. No capítulo 2, vem os objetivos do projeto, né? E aí, no objetivo, a gente repete tudo isso que o senhor acabou de falar. No artigo 3º do capítulo 2, esta lei estabelece o incentivo de atividades tecnológicas, tal, visando o quê? Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, ok? E a melhoria, aquilo que eu estava falando agora, a população paga o seu imposto e quer o quê? Retorno. E a melhoria dos serviços públicos municipais, de forma específica. Ou seja, nós vamos melhorar o atendimento na saúde. Como? Com tecnologia, fomentando o empreendedorismo na área da saúde, ok? E aí a gente põe os objetivos, que é a criação do Sistema Municipal de Inovação, do Conselho Municipal, do Fundo Municipal, do Programa de Incentivo, da rede de promoção e tudo mais. Aí, sim, a gente começa a falar do projeto. Então, veio o capítulo 3. No capítulo 3, se você pegar o artigo 5º, no seu inciso 4º, respondendo a sua pergunta sobre a sustentabilidade, né? Por que o projeto deixou para muito lá no final? Não, está aqui, quase no começo. Artigo 5º, inciso 4º. A construção de canais e instrumentos qualificados de apoio à inovação para o desenvolvimento sustentável e para a transição à economia verde. O que é economia verde? É tudo isso que o senhor falou. É o celular, é o descarte do gesso, tudo isso que o senhor acabou de falar aí. Então, está aqui escrito no projeto essa preocupação, mas a sua sugestão precisa ser mais contemplada aqui. Eu espero que o senhor possa, de forma concreta, estar nos enviando essas sugestões aí. Conversa com o teu pessoal lá da FATEC, professor, que eu tenho certeza que vocês vão poder nos ajudar muito. Sim. A FATEC, professor, vai ter um papel fundamental nesse processo, né? Tanto as ETECs quanto a FATEC, porque ainda ontem eu ouvi de um munícipe que participou da nossa reunião, o doutor Marcelo, ele falou uma frase que me marcou muito. Não adianta você sonhar com uma construção de uma casa se você não capacitou o pedreiro, né? E o que mais falta num breve futuro, aqui, mas não põe breve nisso, para amanhã o que está faltando é mão de obra na área tecnológica no nosso país. Eu queria aproveitar, vereador, 2 coisas. Uma delas eu até já sei a resposta, mas eu quero deixar oficializado, que eu queria, não essa versão ainda, mas nós teremos uma versão ainda em discussão, não é isso? Do projeto de lei. Né? Projeto. Então, essa versão já está sendo ajustada algumas falhas, né? Que existia lá de digitação e tal, coisas... Enfim, coisas... até que não... Hoje, pela manhã, eu estive na Câmara Municipal fazendo a compilação da reunião que nós tivemos da nossa primeira audiência pública, encaminhamos ao departamento jurídico as sugestões que já nos chegaram, através de pareceres de algumas instituições, através de e-mails de alguns munícipes.
Olha que legal. Como a nossa reunião pública foi transmitida através da TV Com Câmara, certeza. através do YouTube, nós tivemos participações de pessoas assim. Foi aquele lance que o senhor falou da democratização do assunto, né? Para minha surpresa, chegaram e-mails na minha caixa de e-mails a respeito da reunião, pessoas fazendo propostas ali bem simples, mas que a gente foi ver e falou, rapaz, ele tem razão, como é que a gente não É. pensou nisso, né? Então, e É aí muito legal esse o processo, que eu, o professor. que eu queria, até para. Como o site, né, é uma coisa, está na internet e é mundial, Aham. eu queria pegar uma segunda versão do projeto de Sim. lei e já Aham. disponibilizar no Ah, nosso legal. site. Tá? Uhum. Eu acho como uma forma da gente estar difundindo. A gente tem que difundir tudo aquilo que tem de positivo, mesmo que não Uhum. esteja concluído, mas eu queria colocar na área de artigos. Né? Então, colocar Legal. lá como um artigo Puxa vida, que bom. que está em discussão e que Uhum. pode conter contribuições da população aqui de Ribeirão e região. E Eu pode, inclusive, acredito que eu vá ter o próximo texto desse projeto, a próxima compilação, em mais ou menos uns 15 dias. Fica aqui o ótimo, meu ótimo, compromisso. A primeira pessoa que eu vou estar enviando é o professor Odair, ótimo, ótimo. empreendendo já, para que possa fazer a divulgação, me ajudar nessa divulgação aí, Tá, professor. Eu te agradeço muito, viu? ótimo, obrigado, obrigado, Coração. obrigado. Isso daí vai ser, eu acho assim, que tudo isso soma. Eu acho que nós temos que É. unir pessoas, somar Uhum. E a minha intenção, viu, professor, capacitações. é estar visitando instituições da nossa cidade, sociedade civil organizada. Eu vou enviar cópia desse projeto antes da sua votação para todos os Rotaries de Ribeirão, né, lojas de maçonaria, Lions Club, igrejas que a gente tem, que sabe que existe um programa assim de participação, né, ativa, Claro. coletivos, instituições de representação de classe. Quanto mais gente participar, melhor. A nossa intenção é fazer não é a difusão mesmo, acho que é essa a Difusão. palavra, né? A A difusão, divulgação e a divulgação. difusão Isso, desse verbo inovar, desse verbo empreender em isso. Ribeirão Preto, entendeu? Então, Vereador, não tem como você... Eu conversando com o professor Evandro Ruiz, da USP, ele é professor de tecnologia de informática da USP aqui de Ribeirão Preto, uma sumidade no assunto, e eu conversando com ele, eu falei, puxa, Evandro, meu maior desafio é como tornar esse assunto acessível à população de Ribeirão Preto. Será que nós vamos despertar o interesse nas pessoas de quererem conversar sobre isso, debater sobre isso? Ele falou, Maurício, só tem um jeito da gente fazer isso. É divulgar. É é ir na colocar, TV, é é ir no colocar, rádio, é ir dar colocar palestra. o bloco na rua. Colocar o bloco na rua. É isso E, aí. o professor, eu quero agradecer imensamente. Essa é a minha primeira entrevista que eu estou dando a respeito Opa, desse projeto de lei. Para mim, vai ficar na muito, história muito nos essa honra. participação aqui no seu programa. Tá certo. Quero agradecer publicamente a oportunidade que o senhor está me dando, viu? E dizer que eu espero que esse seja o nosso primeiro encontro de muitos que nós teremos aí Será. pela frente, porque é um caminho árduo a gente chegar até a redação final desse projeto. É um caminho árduo fazer a tramitação dele na Câmara Municipal, até a sanção do prefeito municipal. E ontem eu disse na reunião que isso é o mais fácil. Aprovar esse projeto e a sanção do prefeito talvez seja mais fácil. O mais difícil é a caminhada que nós teremos depois, que é a implantação de tudo isso aqui que a gente sonhou junto. Tá bom, querido? Eu queria, só para a gente, então, concluir essa nosso encontro, essa nossa entrevista, né? Uhum. Fazer um agradecimento ao tempo aí dedicado aí do vereador Maurício Gasparini, ao nosso programa, ao nosso projeto Empreendendo, pois o seu projeto de lei é uma importante contribuição dada
ao movimento empreendedor, aos ecossistemas empreendedores que nós tratamos e trataremos, né, no programa, né? Então, Legal. muito obrigado mais uma vez Puxa ao vida. vereador. Professor, olha, eu quero me colocar à sua disposição, sempre que precisar, estarei aqui. Adorei ser convidado. Quero me colocar à disposição de todos vocês que acompanharam essa entrevista. Eu tenho os meus canais, onde você pode conversar comigo, através do meu Instagram, Maurício Gasparini, @Maurício Gasparini, no Instagram. No Facebook tem a minha fanpage, Maurício Gasparini, ok? Tem o meu e-mail, mauriciombgasparini@gmail.com, e estou na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, à disposição de toda a população, todos os dias, no gabinete 21. Ok? Hoje ocupo, como disse, a vice-presidência do Parlamento Regional Metropolitano, portanto, se alguém da região aqui de Ribeirão Preto, ou melhor, de onde estiver nos assistindo, que a gente fala para o mundo, né, através das plataformas digitais aqui do professor Odair, se alguém quiser compartilhar informações, compartilhar assuntos a respeito da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, eu ficarei muito feliz de estar sendo acionado e posso também enviar todas as nossas propostas já compiladas aqui de Ribeirão Preto para que outros legisladores em suas cidades possam começar esse árduo caminho de se estabelecer uma política pública municipal de inovação, tecnologia e empreendedorismo na sua cidade. Muito obrigado. E você que está me Abraço. ouvindo, vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente.